Essa é uma aula básica dos conceitos básicos do que é economia e do que são os fatores de produção. Economia é uma ciência humana que busca conhecer e ao mesmo tempo explicar como funcionam os recursos escassos com as necessidades, os desejos, as vontades ilimitadas do ser humano. Então é uma ciência que estuda a escassez. É claro que há alguns outros fenômenos que explicam escolhas. Fenômenos morais, fenômenos sociais e fenômenos econômicos. Aqui nós vamos nos ater aos fenômenos econômicos. Então, como as necessidades, os desejos do ser humano eles são ilimitados e os fatores de produção são escassos, o seu poder aquisitivo é escasso, o seu tempo vai se esgotando ao longo dos anos, ou seja, também é escasso, a gente vai, a partir desse momento, conhecer alguns fatores de produção. Quais são os fatores de produção, os meios de produção ou agentes de produção do processo econômico? Isso é uma aula básica para quem é economista, para quem é estudante, para quem também não entende nada de economia. Vamos lá. Então a gente tem aqui, isso é um conceito, foram criados os primeiros 3 conceitos, terra, capital e trabalho, na época do David Ricardo, um teórico da economia. Isso faz muitos anos, por isso que os conceitos são muito ainda numa linguagem muito primitiva, mas a gente vai trazer para a realidade atual. Então, o primeiro é terra. Para eu começar a reunir algo para produzir um bem ou serviço, eu preciso de terra. Como naquela época do David Ricardo, a área comercial era muito primitiva, era com base na agricultura e na pecuária, mais agricultura inclusive, ele entendeu que precisava de terra. Nos dias de hoje, a terra seriam os imóveis, seriam as edificações. E como é que se remunera isso para começar um processo produtivo de bem ou de serviço? Com o aluguel. Então a remuneração da terra aqui é o aluguel, guarda isso. Depois a gente tem um outro fator de produção, que é o capital. Para você começar a produzir um bem ou serviço, você precisa de capital. Esse capital seria o mesmo que máquinas e equipamentos. Você vai produzir algo, você precisa de um computador, você precisa de um telefone, você precisa de um trator, você precisa de uma máquina, né, de uma impressora. Então você precisa comprar e adquirir esses produtos. E o pagamento disso são juros. Os juros pelo uso, os juros pela compra, quer dizer, o juro é o preço do dinheiro ao longo do tempo e o risco que leva esse tempo, né? Então você remunera a compra de equipamentos, de capital, no caso, com juros. Então aqui a remuneração da terra seriam os aluguéis, a remuneração do capital seriam os juros, e para compor os fatores de produção, a gente tem também o trabalho. O trabalho hoje é a mão de obra, e a mão de obra você a remunera com salário. Um outro fator é a tecnologia. A tecnologia aqui, trazendo para a nossa realidade econômica de hoje, seria a habilidade de fazer. Então, um cozinheiro, ele sabe o momento em que ele vai compor ali a produção do alimento, a produção, vamos colocar aqui como exemplo uma lasanha. A hora de você fazer um molho, a hora de você colocar o queijo, a hora de você colocar a massa. Então essa composição, esse saber fazer envolve conhecimento, que está dentro de tecnologia. E essa tecnologia, o uso desse conhecimento, você remunera com royalties. É claro que eu dei um exemplo para efeito didático, para a gente entender onde pode usar os 5 conceitos, os 5 fatores de produção da economia na realidade atual. Então aqui você pode usar com tecnologia de ponta, mas você pode usar também no saber fazer dentro de um comércio, de uma realidade menor, de uma unidade econômica. E a tecnologia você remunera com uma taxa, com royalties. Então vamos colocar aqui a remuneração royalties. E por último, não menos importante, a capacidade empresarial. E por que é tão importante assim, pessoal? Vou dar um exemplo. Em 1991, com o fim da União Soviética, os países precisavam ofertar, né? Eles queriam desenvolver a economia pelo lado da oferta agregada. E para isso eles precisavam reunir fatores de produção: terra, capital, trabalho e tecnologia. Só que eles viveram muito tempo sob a tutela do Estado, o Estado cuidando deles. E precisava de gente com capacidade criativa, com capacidade empreendedora, para reunir
todos esses fatores e fazer a economia pulsar. É o empreendedor, é a cabeça do empresário. É ele quem delega, é ele quem contrata a mão de obra para as funções específicas que ele não tem conhecimento, mas que ele pode delegar. Só que ele precisa ser um gerente, ele precisa supervisionar tudo isso, ele precisa empreender para que o negócio ande e funcione. Então, para uma unidade de produção de bem ou um serviço ser criada, é preciso reunir os 5 fatores de produção da economia e principalmente a capacidade empresarial, que é necessária para poder fazer a sua unidade de negócios existir, avançar, crescer e prosperar. Então hoje a gente aprendeu os 5 fatores de produção da economia e mais o que é economia. Até a próxima!